Mauro César Pereira resolveu detonar o Palmeiras, detonar a comissão técnica do Palmeiras. Agora, não vamos nos esquecer, tá? Vocês aí que estão engatilhando essa narrativa do Mauro César, lembrem-se, ele não gosta do Palmeiras, tá? Vocês, quando fazem a mesma coisa que ele, estão fazendo mesmo. Quando fazem as mesmas duras críticas deles, estão se igualando a ele, na verdade, né? Vocês estão não gostando do Palmeiras também, fazendo as críticas da maneira como eu tô vendo serem feitas aí, tá? Eu tô vendo aí muita gente fazendo cada coisa aí no YouTube aí que, pelo amor de Deus, hein? Não tenho estômago nem para assistir. Mas vamos lá. Vamos ver aí o que o Mauro César falou do Palmeiras do Abel Ferreira. E eu continuo procurando atuações boas do Palmeiras, vou repetir, como protagonista em casa. Teve do Corinthians e tal, Bahia, foi bem, não fez nenhum gol do Allianz Parque, 3 jogos. Não faz um gol. Tem material humano para jogar mais. Isso não é questionado, porque o palmeirense em geral, o Palmeiras em geral, o clube, não se sente em condições de questionar a sua comissão técnica por conta das vitórias e das conquistas. Mas a comissão técnica, como qualquer outra, tem que ser questionada sim. O Guardiola tem que ser questionado lá no Manchester City. O Ancelotti perdeu emprego no Real Madrid. Ele tinha contrato com o Real Madrid. Ele está aqui agora em Terra Brasília. Por quê? Porque os caras deram um pé na bunda dele. Cara, não quero mais você. Vamos trazer o Xabi Alonso, não interessa mais. Você já deu, obrigado, valeu, tchau, aí bonitão. Acabou. Foi isso. E o Guardiola é questionado. Tem que ser. Porque esse ano não ganhou nada, perdeu a final da Copa da Inglaterra pro Crystal Palace. Não é isso? Então o Grealish custou 100 milhões de libras. Tá indo embora, não quer mais. Peraí, como é que eu gasto 100 milhões agora o jogador em 3, 4 anos não segue mais, Botão? Mas por quê? Porque eles não têm tamanho para questionar o Guardiola. O Palmeiras tá parecido. O Palmeiras parece que tem um receio de falar, de questionar o futebol, a qualidade do jogo. Então, para que contratar jogadores? Contratava mais uns 2 caras grandões, tipo Flávio Lopes, e dá mais opção de cruzamento na área, como o Ronaldo falou. Eu acho que não se questiona muito. E técnico de futebol... Até agora ninguém mandou mensagem, Pascoal. Então, acho que eles não ficaram muito felizes, então. Quando ganha é figurinha, é isso, é aquilo. Agora... Perdeu O grupo da família em silêncio, mas Pascoal. termina com pizza, de qualquer jeito. Tá na frente, Tá na frente ainda. 1 ponto pro Palmeiras é muita coisa. O Silas, quando tá no jogo, durante o jogo, o Silas falou o seguinte: nossa, como esse garoto evoluiu, esse Giai. Né? Porque no São Lourenço ele jogava de volante, jogava de lateral, jogava até de camisa 8 algumas partidas. Ele levou 2 anos para jogar bem. A paciência do Palmeiras, inclusive do treinador, foi muito grande com ele. Né? Esperando. Teve jogo que ele foi muito mal. E eu sempre disse o seguinte: como a gente cobra dos times do exterior, que levam garotos de 19, 18, 20 anos do Brasil, a gente tem que ter a mesma paciência quando esses garotos vêm de outros lugares, como vem da Argentina. Ele fala um misto ali de português com espanhol, está tentando melhorar, porque o Piquerez já fala bem o português, né? O Gomes já fala perfeitamente o português. Sim. Então ele vai tentando se aprimorar nisso aí. O Flávio Lopes também já fala bem português. Então ele está tentando se aprimorar nisso aí. Ele é muito menino e volta a jogar bem. Ele lembra o Giai que o Palmeiras queria. Né? O Silas Nós estivemos junto, o Bruno e eu, na despedida do Hendrick, que foi quando ele joga pelo São Lourenço, Copa Libertadores, no Allianz Parque também, 0-0, fez um baita jogo. Foi. O Giai, né? E foi ali que o Palmeiras trancou a porta e falou: não vai sair já daqui. Tinha jogado a primeira partida muito bem na Argentina. Isso. Eu já vou chamar o Mendel Bidlovski, porque parece que teve alguma confusãozinha ali ainda nos vestiários. Mas antes, só os números do Palmeiras no Allianz Parque, Bubu, porque era algo que a gente falava. A gente tem os números, então, nessa temporada, tá? Palmeiras como mandante por estádio e visitante no Brasileirão. Então, olha só, no Allianz Parque o aproveitamento é de só 11%. Ele empatou com o Botafogo, perdeu para o Bahia e perde agora para o Flamengo. Na Arena Barueri, ele venceu os clássicos contra Corinthians e contra o São Paulo. E como visitante, ele também tem 100% de aproveitamento em 5 jogos. E aí, Bubu, acho que esse é o recorte do brasileiro. E no Allianz Parque, 0 gol marcado. Não fez nenhum. Se eu sou um ET, chego agora e não sei quem é o Palmeiras, só joga fora de casa. Não joga mais no Allianz. Se for mandante, joga em Barueri. No Allianz não joga mais, se eu sou um ET. Mas aí tem o seguinte, o ET vai olhar e vai falar assim: o Mundial é todo fora de casa. Aí sim, poxa. Quanto mais longe, melhor. Se tivesse em Marte o Mundial, melhor ainda. Mas aí, Bubu, só o recorte que eu quero ainda ampliar é o seguinte: do segundo semestre do ano passado para cá, o Palmeiras, eu vou lembrar de alguns jogos. Ele cai na Copa do Brasil pro Flamengo, no Allianz. Ele perde pro Botafogo na Libertadores, ele cai no Allianz e depois no Campeonato Brasileiro também. Aquela partida onde até um empate era suficiente pro Palmeiras. Nesse ano, tem a partida contra o Corinthians no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que ele não consegue, do Paulista, que ele não consegue vencer. A primeira da final. Perde o pênalti e a primeira da final. E esse jogo contra o Flamengo. Então são todos jogos decisivos e que o Palmeiras não tem conseguido vencer no Allianz. E, vale destacar, baixou até o preço de ingresso. Se isso antes era um problema, agora não é mais. Tem algumas questões, né? A gente fala muito do Palmeiras mandante e o gramado sintético. O Palmeiras parece que joga melhor no gramado natural, né? Tantas vitórias como visitante, o Palmeiras ganha tanto como visitante que ele ganha muito no gramado natural.
Em Barueri também vai bem e é gramado sintético. Mas teve esse rolo agora, né? A Federação Paulista tinha vetado, agora já não Mas no Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras quiser usar, pode. Ele está vetado para o Campeonato Paulista. Mas já caiu isso também. Já caiu, né? No começo teve aquela retaliação, né? A Leila reclamou e tal. Talvez tenha um pouco a ver com o tipo de jogo, né? Tem time que vai bem fora de casa por às vezes ser pouco reativo, ter mais espaço para jogar. O Palmeiras durante muito tempo, na época de Rony, que tinha muita velocidade, o Palmeiras era letal, jogava fora de casa. Tem uma defesa sólida, firme, mas não é o adversário caso se expõe. Confrontos que a gente está citando, né, Bubu? Bubu? Não tem sido. São jogos que, claro, tá jogando em casa, o Palmeiras tem a obrigação de propor o jogo, de criar situações e eventualmente está cedendo mais espaço. Acho que a defesa... Tem que abrir logo o jogo. Tem que fazer um Lembra gol quando o Danilo saiu do Palmeiras? o jogo pra ele. O Danilo era um cara que fazia uma ótima proteção para a defesa. A defesa do Palmeiras era quase que intransponível. Saiu, o Palmeiras demorou para se ajustar ali e o sistema defensivo, que era muito sólido, começou a fazer algo. Talvez o Palmeiras hoje esteja mais vulnerável em casa. Na medida em que ele tem que propor o jogo, se expor um pouco mais. Entendi. Talvez essa... É que cada derrota, Bubu, tem uma constituição, uma história diferente. Sim. Pro Bahia, o jogo do Bahia era aquele jogo típico do Palmeiras. Ou ganha no fim, ou perde no fim. Né? Porque o Palmeiras entrou, no segundo tempo especialmente, numa trocação danada contra o Bahia. Né? Entrou numa trocação danada. E o Bahia consegue marcar o gol no final da partida e ganha o jogo. Contra o Botafogo já é diferente no empate. O jogo é duro, o jogo é trocado, o jogo é cheio de falta. É uma pancadaria o tempo todo. É outro estilo de jogo. São jeitos diferentes. Hoje, o Flamengo, o que o Flamengo entendeu? Vou tirar a velocidade do jogo. O gramado sintético promove muita velocidade no jogo. Né? Teve um amigo meu que perguntou para mim o seguinte: Pascoal, por que eles molham a grama se ela é sintética? Eu falei, né, porque é para dar velocidade no jogo. A bola fica mais rápida, porque bate no chão e espirra. Pode botar óleo, né, para escorregar. O adversário escorrega, joga óleo. Aí escorrega todo mundo. Aí escorrega todo mundo. Tem jogador que joga com trava alta, trava de alumínio nesse tipo de campo. Eu não sei como é que suporta. Porque... Eu não entendi até hoje isso aí. Ainda não entendi até hoje isso. Joga com chuteira mista, joga com chuteira de trava. Porque bota a chuteira de borracha, o treinador fica bravo. Fica bravo. São situações diferentes, são jogos diferentes. Eu acho que o Emiliano Martínez, quando foi contratado, ele muda a configuração, inclusive de posicionamento do time do Palmeiras no aspecto defensivo. Porque ele é um volante que joga e sabe marcar. Sim. Né? Ele joga com a Arrascaeta na seleção do Uruguai. Você viu a entrada que ele levantou a Arrascaeta no meio campo? Eles são companheiros de seleção. Ele deu uma levantada no Arrascaeta que eu falei, Jesus, o Arrascaeta vai reclamar com ele. O Arrascaeta não falou nada, porque sabe que é jogo de futebol. Isso é jogo, o cara tem que jogar. Cada um está defendendo o seu ali, gente. Ali é o ganha-pão de cada um. Então, o Arrascaeta tomou essa entrada e segurou. O estilo de jogo de cada desses 3 jogos, no Allianz especialmente, tem um estilo de jogo diferente para cada um. Um modelo de jogo. O Palmeiras, no modelo de jogo do Botafogo, tem dificuldade de jogar. Porque é o jogo do embate físico, da trombada, do jogo de muita falta. O Palmeiras tem dificuldade de jogar assim. Do jogo contra o Bahia, foi trocação. Poderia ganhar, poderia perder. No segundo tempo perdeu, tomou o gol, perdeu o jogo. E no jogo de hoje, muda a característica. O Flamengo, como disse o Rodrigo Bueno de maneira perfeita, o Flamengo sabe se defender contra o Palmeiras. Sabe jogar contra o Palmeiras. Como o São Paulo também sabe jogar contra o Palmeiras. Mas, Pascoal, o Palmeiras vai melhorar. O Palmeiras vai melhorar muito quando o Paulinho engrenar de vez e quando o Murilo Cerqueira, que voltou não faz muito tempo, também engrenar de vez. Porque você vê, o Murilo no lance do pênalti é ele que faz e no lance do gol do Ayrton Lucas, ele poderia ter dado um carrinho na bola. Ele que dá o passe pro menino do Flamengo que faz o passe aqui. O Wallace. O Wallace, pro Ayrton Lucas. Então, assim... Piquerez, Ayrton Lucas, Murilo Cerqueira e Gustavo Gomes fica muito forte. E agora o Giai. E ainda com o Giai. Uma defesa, Emiliano Martínez, Richard, qualquer um dos volantes que colocar ali. Hoje o Richard Rios fica muito forte. Não teve o risco. Como o Flamengo teve os desfalques também no meio de campo e o Flamengo sentiu bastante. E os zagueiros também voltaram a fazer gol também, que o Gomes faz gol contra o Ceará. Que o Palmeiras ganha de 1-0, ele vai lá e faz o gol de cabeça. E o Murilo fez também, né, agora contra o... Então, quando esses caras voltarem a fazer gol, que na grande fase do Palmeiras, todo mundo fazia gol, só o goleiro que não. Todo mundo fazia Tinha a bola parada até com Scarpa, né, que era muito forte. Vamos lá, Mendel Bidlovski ainda no Allianz Parque, do lado do Flamengo, lado vencedor, vitória importantíssima, enorme do Flamengo. O que aconteceu aí, Mendel? Teve ainda discussão, bate-boca? O que rolou aí no vestiário depois do jogo?
É isso mesmo, Bruno. Vitória importantíssima do Flamengo, encosta no Palmeiras ali no topo de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas depois do jogo, uma declaração forte do diretor de futebol do Flamengo, José Botto. Ele fez questão de vir para cá, para essa área de zona mista aqui do Allianz Parque, para falar sobre uma possível invasão de dirigentes do Palmeiras depois do jogo no vestiário da arbitragem. Vamos ouvir então o que disse o José Botto. Ele deu essa declaração depois da partida. Já começa a ser hábito, não devia ser hábito vir aqui falar sobre arbitragem, mas é triste ver um jogo que é um jogo até bem disputado contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti, um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo, um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras. E o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho, e a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo, tá? Obrigado, pessoal. Mas você viu essa invasão? Como que foi? Vimos. Tá aí então José Botto falando que pessoas do Flamengo viram essa tentativa de invasão do vestiário da arbitragem. Até perguntei para ele depois, porque ele falou cabine da arbitragem, mas é questão do português de Portugal, é o vestiário da arbitragem que teria sido invadido por dirigentes do Flamengo. Depois, conversando com pessoas do Flamengo, esse dirigente seria o Anderson Barros, e quando o Anderson Barros ficou sabendo disso, ele deu a seguinte declaração: se o Botto falou isso, ele é mentiroso, eu vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso, declaração do Anderson Barros. Palmeiras também, pessoas do Palmeiras falam que no intervalo, dirigentes do Flamengo também pressionaram a arbitragem no intervalo da partida, então tem essa guerra de versões. Em relação à súmula da partida, né? O árbitro Ramon Abate Abel disse que não houve nada de anormal na partida, isso foi o que ele relatou na súmula depois do jogo. Então, de acordo com a arbitragem, não houve nada de anormal. O Flamengo fazendo essa acusação de invasão do vestiário da arbitragem. Depois, conversando com pessoas do Flamengo, eles disseram que o Anderson Barros deu 3 tapas e depois 2 chutes na porta do vestiário da arbitragem. Essa é a versão do Flamengo. Então, realmente, é uma questão aí muito quente depois do jogo, envolvendo a arbitragem, envolvendo os dois times, e o José Botto fazendo essa declaração, falando depois da partida sobre essa questão da arbitragem, sobre a diretoria do Palmeiras. Palmeiras também respondendo, estão dizendo que não houve nada de anormal. O Palmeiras e o Flamengo falando que houve essa invasão, ou pelo menos uma tentativa de invasão do vestiário da arbitragem depois da partida, depois da vitória do Flamengo aqui no Allianz Parque por 2-0. Foi um resultado ruim para o Palmeiras, foi garfado pelo apito, e o Mauro César não pode tirar essa verdade aí. Ele pode falar o que ele quiser, pode falar que o time não jogou bem, pode falar que não... O Flamengo jogou bem, né? O Flamengo deu show, deu espetáculo. Eu queria ver ele falar isso, porque sempre fala que o Flamengo é o melhor futebol do Brasil, que joga bonito, que é vistoso. Eu não vi isso. O Flamengo não ganhou o jogo sendo vistoso, sendo bonito, coisa nenhuma, em hora nenhuma. Um segundo gol ali que engana, tapando o sol com a peneira para muitos ali, que foi um gol bonito, não sei o que, foi nada. Não foi coisa nenhuma. Um contra-ataque, inclusive. Ou seja, reativo. E aí não vi ninguém falar nada. Não vi o seu Mauro César falar, não vi ninguém falar nada. Se fosse o Palmeiras tivesse ganhado assim, o retranqueiro ganhou, não retrancou. Mas como foi o Flamengo, aí é gozado. Joga bonito, é vistoso, mas quando ganha do jeito que ganhou, talvez nem ganhasse, deu sorte ali de o árbitro. Não deu sorte, né? Porque o VAR já estava certo do que ele ia fazer, né? Aquilo ali foi premeditado. Quem viu o áudio do VAR aqui viu. Então, se você não viu o áudio do VAR, deve aparecer no card aí, tá? Fica atento aí, se é que já não apareceu. Mas tá nos últimos vídeos do canal. Clica em vídeos e procura aí.
Então é isso. Se você concorda com o Mauro César, deixe seu comentário. Se você discorda, manda ele para Punta del Este também, tá? Calma, para Punta del Este. Passar férias lá, refrescar o cucuruto dele, que tá muito nervoso. Deixe o seu comentário então e avante palestra.